Título 3. Capítulo único do Inquérito Policial Militar. Sobre inquérito policial dispõe-se o artigo 4 a 23 do Código de Processo Penal. Finalidade do inquérito. Artigo 9. O inquérito policial é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade pressuponha e há que demonstrar elementos necessários a proposituras da ação penal. Parágrafo único. São, porém, afetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizadas, regulamento no curso do inquérito, por peritos idôneos e com beneficência às formalidades previstas no artigo. Modos por que pode ser iniciado. Artigo 10. Modos por que pode ser iniciado. Artigo 10. O inquérito é iniciado mediante portaria. A. De ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. B. Por determinado ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. C. Em virtude de requisição do Ministério Público. Vide artigo 25, inciso 1 deste Código. D. Por decisão do Superior Tribunal Militar nos termos do artigo 25. E. A requerimentos de partes ofendida ou de quem legalmente a represente ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar. F. Quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indícios da existência de infração penal militar. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Artigo 1. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviços em cujos âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação dos fatos à autoridade superior competente para que esta torne afetiva a delegação nos termos do inciso 2 do artigo 7. Providência antes do inquérito. Artigo 2. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia ou aquele que
a substitua ou esteja de dia de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis previstas no artigo 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar, vide artigo 12 deste Código. Infração de natureza não militar. Artigo 3. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator em, se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menor. Minha visão não dá mais. Oficial general como infrator. Artigo 4. Se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato do ministro e de chefe de Estado maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Índice contra oficiais de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito.